Vamos ver Marte em Áries, segundo a obra de Saravali. Tá? Será esplendoroso. O que ele quer dizer com isso? Né? A palavra esplendoroso quer dizer, mostra uma pessoa muito marcante, que brilha, que tem vida, que tem uma energia pulsante, que é visível, perceptível e contagiante, né? Então, é uma pessoa que pode ser, por exemplo, pelo lado positivo dela, pelo lado dinâmico, pela energia que ela tem para atividades físicas, para resolver as coisas, você vê que é uma pessoa marcante. Esplendoroso não quer dizer aqui que a pele dela vai ter alguma coisa, mas ela pode ter alguma consequência física também, porque, como a gente viu, Marte é um planeta controlador do elemento fogo. E ele está no signo de Áries, que é um signo que tem a mesma natureza dele, ou seja, o elemento fogo, por essa posição, pode ser que por outras posições esteja prejudicado, mas por esta posição, está muito fortalecido no corpo e na mente dessa pessoa. E como que vai se manifestar? Com muita energia, com muito vigor, muitas ideias e muita força de vontade, muito poder mental, né? Tá? Então, é, esplendoroso aqui é toda uma influência à sua volta, não é só assim, uma coisa estática, tá? Vai ser verdadeiro, tá? O elemento fogo, ele tem como característica os atributos de coragem, é, assim, de busca de desafios. Então, a pessoa ela não fica assim, maquinando como que eu vou enganar alguém, inventando personalidades para encobrir alguma coisa. Ela é uma pessoa transparente, verdadeiro aqui, significa uma pessoa que não tem dúvidas que ela tem que ser ela mesma, ou seja, não fica disfarçando, se enganando. Uma pessoa mais insegura, ela vai tentar esconder algum defeito dela. Por exemplo, se ela tem mitomania, se ela tem uma certa insegurança, ela vai tentar esconder. Mas uma pessoa com um Marte em Áries não está preocupada em ficar escondendo nada. Então, esse verdadeiro é ser transparente, ser honesto, assim, honesto no sentido de honesto consigo mesmo, não é uma pessoa que está se enganando, tá? Valoroso, a palavra valoroso, ela tem uma importância muito grande nos textos astrológicos, e valoroso tem forte associação com Marte e com a terceira casa, tá? Não vou me adentrar nesse ponto. Tá? Valoroso, nos textos astrológicos, principalmente os antigos, da astrologia védica, significa aquela pessoa que está se esforçando para empreender, para fazer alguma coisa, para assimilar, aprender e crescer, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma pessoa que não é rica, não tem muito recurso, ela, por exemplo, não tem como ela fazer um curso de inglês, mas ela vai, por exemplo, para uma biblioteca, pegar um livro de inglês, ou ela vai para algum lugar que tenha forneça algum auxílio audiovisual para ela aprender inglês, né? É claro que hoje em dia tudo está muito facilitado com os vídeos de internet, mas em tempos, assim, algumas décadas anteriores, era a opção para algumas pessoas que não tinham, assim, recurso, né? Por exemplo, numa faculdade pode ter algum curso livre que você se inscreve, independente de ser da faculdade ou não, alguma oportunidade. Então, a pessoa que está cavando uma possibilidade, está correndo atrás
dos seus objetivos é valorosa. Se, por exemplo, ela com grandes dificuldades consegue se formar, isso se deve ao grande valor que ela tem. Então, a palavra valorosa, no, na astrologia védica, representa esse esforço pessoal que a pessoa assim, não está tendo grandes vantagens além da sua própria força de vontade. Tá? Então, valoroso tem esse sentido principalmente. Será como um rei. Tá? Então, veja, esses textos você não pode querer que tudo dê exatamente do mesmo jeito, seja comprovado para todo mundo. Porque nem todo mundo é como um rei. Né? E será como um rei, no texto mesmo original fala, é um rei. Né? Aí é que fica doido, né? Será como um rei já está facilitando um pouco, né? Então, porque a pessoa tem assim, uma capacidade de realização muito grande. Ele pode ser antigamente tinha office boy, não sei se hoje ainda tem, mas ele pode ser um office boy numa empresa e se tornar um gerente, tornar um estadista, um diplomata, assim como, por exemplo, a gente vê algumas pessoas que se tornaram presidente ou mesmo, por exemplo, Napoleão se tornou imperador da França, a gente vê aquela pessoa que consegue alcançar níveis bem altos. Não quer dizer que vai ser imperador, rei, presidente. Pode ser uma pessoa com grande realização, tá? Esse será como um rei, é a pessoa que vive com todas as vantagens. Se ela quiser, ela consegue dinheiro para viajar, para comprar um imóvel, para fazer isso, aquilo. Então, ela é como um rei, né? Então, a ideia é essa, né? De a pessoa que atingiu um ponto que faz o que ela quer, né? Então, esse será como um rei, que é muito comum em vários textos védicos, tem esse sentido, né? A pessoa não vai casar com um nobre, se tornar rei. Pode acontecer isso, mas não é este o propósito desse texto. Porque, vamos analisar estatisticamente, o planeta Marte ele fica aproximadamente 2 meses em cada signo do zodíaco. Ele tem um ciclo de 2 anos para dar a volta completa no zodíaco. Então, em 2 meses, ele vai estar passando pelo signo de Áries. Será que todo mundo que nasceu no mundo inteiro que tem Marte em Áries é um rei? Ou é como um rei? É possível, né? Então a gente tem que ver. A pessoa tem muita força de vontade, uma força mental muito grande para realizar. É claro que o que ela vai realizar depende dela, né? Ela pode querer realizar coisas no trabalho, ela pode querer ter oportunidades, por exemplo, na política, ela pode buscar atividades físicas como esporte, então ela tem capacidade de realizar. E por isso, ela pode alcançar grandes níveis acima do que ela já nasceu, né? Será fã de guerras, né? Eu coloquei aqui um complemento, disputas e competições, né? Porque aqui o texto original, primeiro que nos tempos antigos, né, muitos astrólogos, especialmente o autor desse texto, ele fazia mapas para reis, ele fazia mapas para nobres. Então, o texto dele assim, vai seguir uma linha dentro do panorama que ele vivia e não tentando adaptar para quem quiser aprender astrologia. Ele não é um texto para iniciantes e nem
para se aprender astrologia sozinha, como se fosse um registro intelectual, né? A pessoa está deixando um legado intelectual. Então, ele está deixando seus pensamentos em relação a, ao estudo da astrologia. Tá? Então, fã de guerras, porque se a pessoa é como um rei, ele vai ter poder, vai ter pessoas com numa proteção, pessoas que podem efetuar uma guerra, como, por exemplo, um exército ou um grupo de pessoas que o protege, né? Tem essa possibilidade naqueles tempos, né? Mas, para o contexto da personalidade de quem tem Marte em Áries, é uma pessoa competitiva, que ela acredita na sua força, na sua capacidade, e, e Áries também é o primeiro signo do zodíaco, mostra a necessidade da pessoa buscar troféus, né? Porque ela precisa saber até que ponto ela consegue chegar, né? Interessados em atos aventureiros, né? Então, se há uma oportunidade de alguma expedição, alguma coisa que seja misteriosa, né? Como você não sabe vai ser o resultado, é uma aventura, né? Uma aventura de caçar, uma aventura de viajar, de sair pelos mares, a aventura de fazer alguma coisa que seja nova ou que nem todo mundo consiga. Isso atrai a ideia da pessoa que tem Marte em Áries, porque ele é uma pessoa competitiva, né? É uma pessoa que está buscando desafios, né? Então, esse interessado em atos aventureiros, ele está complementando o que já foi dito antes. Vai ser chefe de armada, então aí vê como é que ele é rei e depois, ao mesmo tempo, chefe de armada, né? Pode ser que ele se torne chefe de armada e depois se torne rei, mas isso nos tempos antigos, tá? Então, ele é o chefe de armada, representa uma pessoa que persistiu numa atividade militar, né? E conseguiu o destaque, né? Então, ele tem força mental, força física, agilidade, energia e atinge os seus objetivos. Então, ele se torna um líder, né? Pode ser de armada, mas também pode ser dos negócios, pode ser em várias outras áreas, porque agora, nos tempos atuais, nós temos outras possibilidades, tá? Poderia ser, por exemplo, no esporte, uma pessoa que se destaca no esporte estará no comando de uma vila ou de uma gangue, tá? Então, aqui ele está mostrando que a pessoa tende a ficar na liderança, no controle de alguma região, de algum setor, né? E aqui ele está destacando o que era possível em sua época, né? Vila ou gangue, né? De repente, um administrador de um bairro, de uma cidade, de um estado, né? Uma pessoa que atinge um poder de comando, né? Uma vez que ele vai ser atraído por essa posição, porque é uma pessoa de muita determinação e, de certa forma, ele vai colocar a sua habilidade, seu skill, em prática quando ele tiver essa oportunidade de liderar um local. E aí, no caso, gangue é porque ele está mostrando que essa pessoa é agressiva também, pode partir para o lado criminoso também. Aqui não está separando que essa posição seja só assim, de maneira virtuosa para assim, seguir as regras da sociedade ou não, né? Está mostrando que toda essa capacidade de realização pode seguir um outro rumo, isso depende muito das condições de nascimento da pessoa
e das escolhas que ela faz, porque as escolhas dela vai depender também do resto do mapa dela. Será um encantador. Encantador aqui é o termo melhor para o que estava no texto original. Ou seja, uma pessoa que influencia e convence o outro, né? Uma pessoa que tem argumentos assim que você não vai recusar, né? Como, por exemplo, alguém que fala, olha, estou numa expedição, se você for para lá, você pode ganhar um terreno muito grande, e aí você fica aqui encantado com os projetos que essa pessoa vai ter, né? Ela vai estar envolvida em coisas grandiosas, grandes, e aquilo que ela estiver se relacionando com outras pessoas vai ser de forma a formar opinião dos outros, né? Encantador nesse sentido, né? Como um líder que a gente viu que essa pessoa é nata, né? Será generoso com vários gados, cabritos e grãos. Também a gente está vendo qual era a moeda de valor da época, né? Uma pessoa que tem gado conseguiu posses, né? Conseguiu alguma coisa. Cabrito e grãos, quer dizer, ele tem alimento e tem gado, né? O gado é possível de se vender, é possível de se explorar, no caso para alimento, etc., né? É uma pessoa que realiza, né? Isso já está explícito nos outros textos anteriores. Mas aqui o que vem de diferente é que a pessoa é generosa, apesar dele ser agressivo, impulsivo e de muita iniciativa, dinâmico, é também generoso, ou seja, alguém pode chegar para ele, pedir ajuda ou pedir um apoio e ele vai ver as suas possibilidades, não é uma pessoa mesquinha, tá? Generoso e mesquinho são opostos, né? Será firme e se unirá a várias mulheres. Será firme, aqui também já está muito claro, né, em todo o texto anterior, né? Será uma pessoa de, de muita determinação, muita firmeza nos seus atos, pensamentos, né? Agora, e se unirá a várias mulheres, está mostrando que essa pessoa tem muita libido, muita energia sexual, né? E, e vai estar sempre buscando alguma aventura amorosa. Não está aqui mostrando que a pessoa vai ter relações simultâneas, pode sim acontecer, mas não tem essa determinação. Que seja ou que não seja, pode ou não pode, dependendo do nível moral dessa pessoa. Às vezes pode acontecer, às vezes, sem ela querer, e ela tentar se corrigir se ela tem um nível moral que a obriga a uma conduta mais, saudável, mais dármica, vamos chamar assim, né? Então, aqui está o texto de Martin Ares, e no texto de Martin Toro a gente vai ver algo que pode nos lembrar a posição de Vênus em Áries, né? Porque a gente viu no texto de Vênus em Áries o conflito de água e fogo. Aqui no dia Marte em Áries, não existe conflito, existe um acúmulo de energia do elemento fogo muito forte. No Ayurveda, o Pitta Dosha vai estar extremamente forte por essa posição, pode ser que por outras já mude o contexto, mas por essa posição ela estimula o Pitta Dosha. Tá? Então, vamos ao próximo vídeo.